Fala, gente boa! Bom, como para não perder aquele velho e tradicional hábito, né? Aqui é a primeira foto, né? Isso aqui é um aparelho de telefone, tá? De 1909, tá? Então, já houve um tempo que o telefone era dessa maneira, tá? Como vocês podem observar, os primeiros, esse modelo, né? De aparelho de telefone, ele não tinha teclado, tá? E a próxima foto, tá? É uma foto até bem conhecida, uma foto relativamente conhecida, né? Isso aqui é uma enchente que houve em 1929 na Rua do Príncipe, tá? Repetindo, essa foto aqui é de 1929, tá? Não, esse prédio aqui que eu estou tocando, né? A parte dele aqui que vocês estão vendo, isso aqui, nesse local funcionou uma agência telefônica, tá? Então, na época em que houve essa enchente, lá em 1929, nesse prédio aqui que eu estou tocando, aqui era uma agência telefônica, tá? Bom, desculpem. Afinal de contas, como que o telefone ele acabou chegando em Joinville? Bom, em um vídeo bem antigo, né? Eu expliquei para vocês, isso é uma questão de um ano atrás, ou talvez até mais tempo, né? Eu contei de maneira bem resumida para vocês, né? Sobre o sistema, né? Sobre a história dos bondes em Joinville. Sim, já houve uma época em que circularam bondes em Joinville, tá? Esse serviço de bondes, ele acabou existindo de 30 de janeiro de 1911 até 10 de abril de 1917, tá? Um dos proprietários da empresa que explorava esse serviço, tá, era o Edward Trinks. Além de ter sido o sócio dessa empresa, né, que era a empresa Ferrocarril Joinvilense, né, que explorava esse serviço de bondes, foi graças a esse cara, né, a Edward Trinks, que o primeiro automóvel da história de Joinville, que foi um automóvel da marca Oldsmobile, né, em 1907, o primeiro automóvel de Joinville, o primeiro automóvel ele acabou chegando a Joinville. E também foi graças ao Edward Trinques que Joinville, que as primeiras linhas telefônicas, elas acabaram sendo instaladas em Joinville, tá? Os primeiros postes, né, com os primeiros fios, né, telefônicos, eles começaram a ser instalados, né? Tanto esses postes quanto os primeiros aparelhos de telefone, eles começaram a ser instalados em outubro de 1907. Oficialmente, tá, esse serviço, o serviço telefônico em Joinville, ele teve início no dia 1º de dezembro de 1907. Na verdade, tá, no período entre 25 e 30 de novembro de 1907, já aconteceram algumas ligações, para ser mais exato, 6 ligações telefônicas em caráter experimental, tá? Mas como eu acabei de dizer, oficialmente esse serviço ele teve início no dia 1º de dezembro de 1907. A primeira central telefônica da história de Joinville, ela funcionou na rua do que hoje é a Rua São Joaquim. A Rua São Joaquim é aquela ruazinha, tá? Que está ao lado da Praça Nereu Ramos, né? Ali entre a Praça Nereu Ramos e aquele prédio onde antigamente funcionou o Cine Colombo, né? O próprio Hotel Colombo, né? Bom, esse serviço, né? O serviço telefônico, ele era explorado por uma empresa chamada Empresa Telefônica, né? Telefônica com PH. Essa empresa, né? A empresa telefônica, né? A primeira companhia telefônica da história de Joinville, ela pertencia ao próprio Edward Trinks, tá? E o sócio dele, tá? Era o Gustav Grosenbacher, tá? Então, esses dois caras que eu citei, tá? O Gustav Grosenbacher e o Edward Trinks, eles foram proprietários da primeira agência, da primeira companhia telefônica da história de Joinville, tá? Embora, como eu acabei de dizer, esse serviço, né, o serviço telefônico, ele tivesse início em 1907, foi só em 1908 que a prefeitura de Joinville ela acabou concedendo, né, dando a concessão desse serviço a essa empresa, tá? Essa concessão, esse primeiro contrato, tá?
Ele teve 15 anos de duração, tá? Só que havia um porém, a cada 2 anos, né, essa empresa, a cada 2 anos, ela era obrigada a submeter a tabela de preços à própria prefeitura, tá? Então era a própria prefeitura quem acabava determinando os valores, né, as tarifas desse serviço, desse serviço telefônico, tá? A princípio eram 54 quilômetros, né, de linhas telefônicas, e, a princípio, apenas 60 pessoas em Joinville que tinham aparelhos telefônicos, né? Vamos supor que eu fosse, obviamente, essas 60 pessoas, né, eram pessoas bastante privilegiadas. Vamos supor que esse mal acabado que está conversando com vocês fosse um desses privilegiados, né? O que eu faria para ter um aparelho telefônico, para usufruir desse serviço? Bom, eu pagaria uma mensalidade no valor de R$ 5.500. Só que havia um porém. O expediente, tá, esse serviço, ele tinha início às 6 da manhã, tá? E esse expediente, tá, esse serviço, ele terminava às 19 horas, né? Só que isso, tá, logo acabou gerando uma série de reclamações, tá? Porque depois das 19 horas, obviamente, muita coisa acontece, né? Vamos supor sei lá, às 20 horas eu tivesse um problema, eu passasse mal, tá? E eu tivesse que telefonar para o médico. Eu já não poderia fazer isso. Como eu disse ainda há pouco, né? Como eu acabei de dizer, esse serviço telefônico, ele terminava às 19 horas, né? Em 1909, a partir do dia 1º de junho de 1909, esse expediente, tá? Esse serviço telefônico, ele foi prorrogado das 19 horas até ele tinha esse serviço, né? Ele tinha início às 6 da manhã e a partir do dia 1º de junho de 1909, ele passou a ser prorrogado até as 23 horas. Então, 23 horas, que popularmente é conhecida como 11 horas da noite, tá? Vamos supor que, além de ser dono, obviamente, de um aparelho telefônico, né, de ser um assinante desse serviço, eu não quisesse fazer uso do meu telefone depois das 19 horas. Bom, eu teria que comunicar isso à empresa, tá? Vamos supor que depois das 19 horas eu efetuasse uma ligação telefônica. Bom, eu usasse, vamos supor que depois das 19 horas, né, eu realizasse 3 ligações telefônicas. Então eu pagaria R$600. Cada ligação telefônica que ocorresse depois das 19 horas, ela custaria R$200. Só que havia um porém, essa ligação telefônica, ela teria que ter no máximo 5 minutos de duração, tá? Algo que eu estava me esquecendo, tá? É que todos os assinantes, né? Eles teriam que pagar uma taxa extra de R$1.000, justamente por causa da prorrogação desse serviço, né? Como eu tinha dito ainda há pouco, esse serviço, a princípio ia até as 19 horas, né? E a partir do dia 1º de junho de 1909, ele foi prorrogado até as 23 horas. Então, esse período entre as 19 horas e as 23 horas, né? Quem usasse o telefone nesse período, entre as 19 e as 23 horas, pagava uma taxa extra no valor de R$1.000, né? Só que, como eu disse ainda há pouco, né, quem não quisesse usar esse serviço nesse período entre as 19 e as 23 horas, né, ele teria 2 opções, né, 3 opções. Pagar essa tarifa extra, né, de R$1.000, comunicar à empresa que não queria usar esse serviço nesse período entre as 19 e as 23 horas, e a terceira opção era você pagar R$200 a cada ligação que você fizesse entre as 19 e as 23 horas, né? Como eu disse no início do vídeo, a central telefônica, que a princípio funcionava no que hoje é a Rua São Joaquim, ela acabou sendo transferida para a Rua do Príncipe, né? Havia ainda um outro serviço que essa empresa ela realizava, que era o fonograma. O que era um fonograma? Um fonograma,
era uma mensagem que você, vamos supor, tá? Vamos supor que eu quisesse deixar uma mensagem para uma pessoa, né? Que obviamente tinha um aparelho telefônico, né? Então, como eu faria para deixar essa mensagem para essa pessoa? Eu teria que me deslocar até uma central telefônica e de lá da central telefônica é que eu enviava essa mensagem a essa pessoa, tá? Então, em resumo, o fonograma era um serviço de telegrama que era feito através de um aparelho de telefone. Então, esse telegrama, ao invés de ser feito, né? Esse serviço de telegrama, ao invés de ser feito utilizando um aparelho, né, de telegrama, ele era feito usando o aparelho de telefone. Então, resumidamente, isso era um fonograma, tá? E uma rápida curiosidade que telefone, essa palavra telefone, é uma palavra de origem grega e significa ligação distante, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior, né, que, assim, uma última informação ainda, né, uma última curiosidade, é que em 1930 havia muita reclamação. Eu imagino, né, que muitos de vocês tenham passado por essa época, né? Antigamente, as ligações telefônicas elas não eram diretas, ou seja, eu queria conversar, fazer uma ligação telefônica lá para o Zé das Couves, né? Só que a ligação ela não era uma ligação direta para o Zé das Couves. Eu teria que entrar em contato com a central telefônica e a telefonista, era ela quem completava a ligação. Eu tinha mostrado para vocês essa foto aqui desse aparelho, né, telefônico, né? Era justamente a telefonista, né, quem acabava digitando, né, o número do telefone para quem você queria entrar em contato, tá? Bom, eu tinha dito que em 1930 aconteceram muitas reclamações e por que aconteceram essas reclamações? Bom, é que vamos supor, tá, dando aqui um outro exemplo, né? Eu quero fazer uma ligação para o Zé Fuinha, tá? Só que a telefonista, ao invés de digitar o número do Zé Fuinha, ela acabava digitando o número da Maria da Maria do Beco, tá? Então era muito comum que as telefonistas elas digitassem o número errado, né? Então é por isso que ali por volta de 1930 essa empresa que explorava o serviço telefônico em Joinville, ela passou a receber muitas reclamações. Sabe-se lá por qual motivo as telefonistas elas passaram a digitar os números errados, né? Então mais um fato bem curioso, né, da história da telefonia em Joinville, né? Então resumidamente, né, eu contei para vocês hoje como que surgiu o telefone e como que o telefone acabou chegando, né? Esse serviço de telefone, ele acabou chegando a Joinville, né? Repetindo, Joinville começou a ser atendida, né? Começou a ter esse serviço de telefone a partir de 1907, né? Bom, então vou ficando por aqui, né? Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês e como sempre, tradicionalmente, fui!